E agora vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Afeganistão, mais de 200 funcionários do antigo governo foram mortos. Mega Sena sorteia nesta terça-feira o prêmio estimado em 3 milhões. Brasil enfrenta a onda de calor que pode ter recorde de temperatura em pleno inverno. Previsão vai de 40 graus Celsius, matéria do G1. Projeto de lei quer fim da circulação de dinheiro em espécie. Impressão caiu 38% desde 2020, matéria do R7. Startup by Myself recebe financiamento de 1,1 milhão de reais da FAPESP para tecnologia de análise de solo. Está no broadcast. Defesa de Bolsonaro ignora TCU para tentar afastar crime de peculato nas joias. Está no UOL Notícias. Crise da 123 Milhas e da URB expõe fragilidade da venda de pacotes flexíveis. Matéria de O Globo. Lira e líderes da Câmara discutem arcabouço com Fazenda uma semana após o ruído com Haddad no Jornal do Brasil. PL de Bolsonaro sonda Marta Suplicy para ser vice na chapa de Ricardo Nunes. Não quero botar pressão sobre ninguém, mas vamos ter que cortar despesas, diz Lira. Matéria do Estadão. A questão do Afeganistão são aí desde que o Talibã assumiu o poder, né? Então, funcionários das forças de Estado, de defesa da época, do Exército e outros funcionários do próprio governo foram eliminados, né? Foram executados. E a ONU vem fazendo esse levantamento e acompanhando isso. Sabia-se que isso ia acontecer, né? A saída dos Estados Unidos lá do Tio Sam ia acabar realmente gerando mortes, gerando execuções. E tá aí o fato, é concreto. César, quais dessas aí vamos bater esse papo a respeito? Quanto ao Afeganistão, é a maneira com que eles trabalham, né? É o modus operandi deles, então com os Estados Unidos ali, se ainda tinha um certo controle uma mão com esse exato, tinha um pouco mais de cautela a esse tipo de atitude. Saindo de lá, eles voltam a operar como eles já estão acostumados, é cultural, né? Já, então apesar de ser cruel, é a maneira com que eles resolvem seus assuntos. Eu acho que de todos aí, alguns chamam a atenção, essa questão do PL aí tá buscando Marta Suplicy. Você vê que tem tanta coisa acontecendo na política, tanta reviravolta, exatamente, tanto extremo virando aliado que não vai ser surpresa nenhuma, sinceramente. Depois de Alckmin e Lula. Exato. As barreiras depois do PSDB sair numa aliança com o PT, então você não consegue mais surpreender com nada. Agora, o que chama muito atenção, o que é triste e o que eu acho que a gente precisa começar a organizar, a gente como agente político, a gente como governo, a gente como Ministério do Turismo, é a questão da 123 Milhas. Porque a gente aí que tem o exemplo aí também da URB, agora 123 Milhas, e o impacto não é só em milhagem. Primeiro que é a segunda companhia de viagem do Brasil hoje, 123 Milhas. Segundo, que o quanto isso é complexo, a gente sequer tem ideia, porque não é só a passagem. Geralmente você tem a passagem, você tem a milha ali para emissão do bilhete, só que você já tem uma férias programada, você já tem um hotel, às vezes, pré-contratado, você tem toda uma economia, você tem principalmente uma programação, né? Exato. Vamos dar um exemplo aqui dentro da nossa realidade, a equipe de educação da cidade. Eles têm o momento certo em que eles saem de férias. Ele não pode alterar as férias de hoje para amanhã, não é tão simples. Até por conta do recesso. Exato. Até por conta do recesso. Enfim. E aí tem uma programação de sair para viajar ali em janeiro. E aí você não consegue mais emitir. Você ganha 2, 3 vouchers que você não pode usar de uma vez, você tem que usar um voucher por vez, e aí você já tem um hotel lá que também vai ser prejudicado, porque num caso desse
é motivo de força maior, então não é culpa do cliente. Tem que ser reestudado. O hotel também precisa fazer o reembolso, então você já tem o hotel sendo afetado. Márcio, é muito grande. Fora a frustração. Fora a frustração. E aquilo, né? Se todo mundo começar a entrar com ação judicial contra a empresa, um problema que, de repente, tem alguma alternativa de ser contornado, acaba desaparecendo, porque aí realmente vai sangrar a empresa até não sobrar mais nada. Liquidez zera e aí você esquece, ela vai ter, de repente, dívidas aí que podem ser impagáveis. A questão é, você viaja, você ganha milhas, você utiliza essas milhas para viajar. Mas toda vez que você sobe num avião com milhas ou sem milhas, pagando a passagem ou usufruindo do plano de milhas, o avião vai decolar e ele tem um custo. Sim. Então, essa matemática toda chama atenção, né? E aí eu pergunto, existe alguma agência de controle sobre isso? Existe alguma situação? O Ministério do Turismo tem ação sobre isso? É porto e aeroporto? Quem é que engloba essa ação? Qual a agência que acompanha essa questão do turismo? Porque a gente tem bolhas financeiras, agora a gente já percebe essa questão também dentro das empresas que fazem o turismo no país. E não só o turismo, as viagens de negócio. Muita gente viaja de negócio, viaja ponte aérea, e tem essa condição também. Quer dizer, o país começa a enfrentar desestruturas, ou então, esse é o custo da pandemia, isso é o custo operacional daquele de fica em casa, ou na verdade é uma falta de controle, Sérgio? Eu imagino também, Márcio, que deveria ter um olhar mais apurado em cima desse tipo de operação, porque para o cliente é muito vantajoso você emitir passagens a um custo mais baixo do que da própria companhia aérea. E por isso que tantos milhares de clientes sempre gostaram de atuar com 2-3 milhas. Agora, o que ela faz basicamente é a compra de milhas para depois vender a alguém um bilhete que sai mais em conta do que... como você falou, e quem acompanha as operações? Quem sabe o quanto você tem, o quanto você está podendo... Exatamente. A companhia, como é que você faz Exato, isso? porque a companhia está fazendo a emissão ali. O que foi afetado são exatamente os bilhetes de um custo mais baixo, assim, o custo-benefício mais baixo, que são das datas flexíveis. Então você paga barato para viagem de madrugada, você consegue... São viagens que você consegue, tem flexibilidade de ajustar data, horário, e é exatamente o que a princípio foi suspenso. Eu não me aprofundei no assunto, mas ontem parece que houve uma suspensão por parte do governo nas operações não 2-3 milhas. Márcio, o impacto é gigante. Não. O impacto é gigante para o cliente, o impacto é gigante para a economia, o impacto é gigante para o setor do turismo, o impacto é gigante para todos os envolvidos. Prejudica a todos. É isso aí. E assim e isso está... Eu não sei se eu posso dizer que é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa disso aí. Mas vamos ficar de olho porque não vai ser apenas no dia de hoje, muito pelo contrário. Eu também acho que o desdobramento, o desdobramento vai ser ainda mais crítico. Perfeito. Os advogados do Bolsonaro querendo tirar aquela questão do peculato relacionado às joias, né? Que aí o Delgatti está fazendo várias acusações, claro, tem que comprovar. Eu não sei se isso é delação premiada, se não é, mas está fazendo aí. E essa questão da Marta Suplicy, próxima lá, é de chamar muito atenção, né? Mas não dá para duvidar de nada, né? A questão da... Assim, infelizmente, o problema do Brasil é que a gente está começando a se acostumar com esse tipo de lambança, né? E isso é muito triste. E não é a particularidade do governo que saiu agora, porque o que saiu anteriormente também sofreu uma série de acusações, uma série de condenações, porque não é só o caso de você acusar, tem o caso de condenar. Então, quer dizer, a gente vem se acostumando aí há 12 anos, 15 talvez,
a gente sempre ter algum problema com os governos, e isso tem se tornado comum. O que é triste para o país, porque a credibilidade cada dia mais sofre uma mancha. Vai chegar um momento que não existe mais credibilidade, vai chegar um momento que a gente não consegue mais confiar em ninguém, né? Eu começo a pensar agora nas candidaturas independentes, que saem desses sistemas partidários. De repente isso fica mais viável e visível agora. 10 horas mais 3 minutos, Maria Clara falou que no Afeganistão teve um caso no teleférico, pessoas foram recuperadas no teleférico, não é isso? E 6 crianças e uma professora, não é isso? O teleférico deu problema, parou lá e tiveram que ser retiradas de helicóptero. Olha só, tá vendo só? Estavam penduradas no teleférico.